7184. Consumidor ecológico. Seja mais um. AJS Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor, com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. AJS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Fone 3025-5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Antene-se, sintonize-se, não saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Mais um programa Parece que o pessoal tá pouco empolgado, eu tô ótima, felicíssima, como sempre. E aí, gente bonita, como é que tamo? Eu tô um pouco gripada já, digo de passagem, peço desculpas porque eu tô fanha. Pessoal, estamos ao vivo também nas redes sociais da Rádio Com. E quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, pode fazer também pelo WhatsApp, 981-576858. Vamos lá, apresentando o pessoal da mesa, quem é que tá aqui hoje? Oi, eu sou Gengis Khan, drag queen, professora de teatro, bonita na maior parte do tempo, e é isso aí, boa noite para todo mundo. Quem estiver na live também vai comentando que eu vou respondendo e vou vendo tudo aqui. Boa noite, sou Thaís, professora de teatro. Bonita. Lésbica. Muito feliz de estar aqui novamente. Bora. Boa noite, eu sou o William, estudante de jornalismo. E também estou feliz de estar aqui de novo. E é isso aí. Boa noite, eu sou o Matheus, sou mais um G aqui da mesa e sou estudante de antropologia. E é isso aí, gente, na militância sempre também. E eu sou o Dan e nós estamos aqui hoje com a segunda edição do nosso programa Berro, um programa contra o preconceito. E, olha, a gente está pedindo para baixar alguma coisa aqui, eu acho que é a nossa música. Né? Acho que tá ótimo, agora eu tô bem feliz. Bom, o pessoal ali, ó, no carro, em casa, ouvindo nas redes, né, balançando a raba bastante, e ele vai lá e acaba com É que eu tenho dois neurônios, e se tem duas coisas no momento, eles não conversam, a sinapse não acontece. É só tirar o fone do ouvido e prestar atenção aqui, ó. Menina, funciona! Sobrou os dois, não. Continuou com os dois, não criou mais um, não. Pessoal, então nosso segundo programa hoje, ele entra ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na nossa Rádio Com. Quem perder o programa agora, ou que quiser reassistir, pode fazer. O programa fica, né, na página do Facebook da Rádio Com. E o nosso programa funciona como, né? Ele é espontâneo, ele é livre, ele é boca aberta, ele fala tudo. E a gente tenta trazer um pouco das notícias da nossa semana do mundo LGBT.
E tem gente que durante a semana já ficou ali alvoroçada, querendo discutir coisas, né, muito específicas. E pra gente não deixar ninguém com o coração triste, vamos começar com ele, né, Gengis Khan, que tá trazendo uma notícia aí maravilhosa. Não sei do que tu tá falando, meu anjo. Como assim alvoroçada? Que tipo de pessoa que tu acha que eu sou? Eu acho que as pessoas entendem o meu nervosismo quando sabemos que a final da Copa do Mundo das Gays aconteceu na última quinta-feira. O reality show RuPaul's Drag Race teve a sua 10ª... eu sou muito inglesa, né? Eu sou muito inglesa, vai dizer. RuPaul's Drag Race, start your engine. Mas é americana. Não, mas eu sou inglesa. Eu não sou americana. Ok. Enfim, o reality teve a sua 11ª edição finalizada. E, na verdade, eu quis trazer essa pauta porque a diferença dessa edição é que a drag que ganhou é a Ivy Oddly, que é uma drag que tem uma estética super diferente e estranha, e propositalmente estranha, né? E quebra essas barreiras de gênero e do que é padrão de beleza e tudo mais. Eu acho que isso para a comunidade gay em específico é algo muito importante porque às vezes a gente se prende nesses padrões do que é para ser bonito, do que é para ser sexy, ou do que, enfim, é para ser uma drag. E muitas vezes o que os gays colocam do que uma drag deve ser são coisas muito misóginas e machistas do que as pessoas acham de que uma mulher deve ser, né? Então eu acho que o fato da Ivy ter ganho o reality foi muito bom, porque ela tá aí para questionar justamente esses padrões, o que é beleza o que e tudo chama mais. de, assim, padrão? A Jed Michael seria uma drag padrão e a Raja Gemini seria uma... Mas para quem não conhece, vamos explicitar. Pois é, assim, eu acho que a questão do padrão, tu pega, por exemplo, a Alaska, que é uma das vencedoras, enfim. Alaska Thunderfuck. 5000. Não, eu acho que a Raja, por exemplo, não é uma drag padrão, porque ela é super diferente, mas enfim, são esses padrões de beleza mesmo, não só de drag, mas assim, Tá, vamos falar aqui. Os símbolos, né? Um martilho com uma cintura, curvas muito acentuadas, unhas muito longas, cabelos compridos. O exagero do que se é visto como feminino, né? Na verdade, é mais ou menos. Eu acho importante ressaltar também que o programa deveria ser comentado, porque o RuPaul ele tem uma trajetória muito bonita, e ele foi um homossexual que lutou para ter visibilidade na TV americana, e onde na época não tinha, na época de 90 e etc., não tinha, ele acabou participando de clipes e programas e etc. Ficou famoso na MTV MTV também. Tem uma também. visibilidade pro mundo, pra arte drag, que é assim, não tem como dizer que ele não ajudou a colocar nessa visibilidade, né? Inclusive, muita gente hoje em dia é drag por causa dela, né? Eu acho que o programa, o reality, trouxe esse boom, né, pro universo drag, não? Não, com certeza, foi... Principalmente pro brasileiro, assim. Sim. Não, existem algumas ondas de criações de drags que a gente comenta, ainda mais quando a gente começa a pesquisar, que teve nos anos 80 algumas drags, como, sei lá, Silvete Montilla, Márcia Pantera, Salete Campari... Que tem... Não, a Silvete... Agora o Academia de Drags tá num período de hiato. É uma pena, né? É uma pena porque é um programa maravilhoso que tem um potencial gigante. Não, com certeza. Só, infelizmente, por uma questão até de falta de orçamento. E aí, então teve essa primeira onda nos anos 80, dessas drags que continuam trabalhando, inclusive. E aí, nos anos 2010, mais ou menos, teve essa outra onda drag que foi com a influência do reality americano, e aí sim, que infelizmente trouxe uma questão de padronização mesmo, assim, das pessoas acharem que existe um tipo de drag que esse deve ser feito. Então, por isso que eu acho muito legal esse tipo de gente tá em voga e tá ganhando o programa e tá, enfim, na mídia, assim, mostrando que todos os tipos são válidos e que drag é arte, a arte pode ser feita de qualquer forma. Você não precisa estar magra, você não precisa estar com o cabelo liso, você não precisa estar loira, você pode estar do jeito que você quiser, e é isso, se montem e se joguem. Tem uma coisa bacana no RuPaul que comecei a assistir a partir da 3ª temporada. E depois eu tive que voltar para ver a primeira e a segunda. E quem assistiu a primeira e a segunda viu que tem um desenvolvimento para mais. É um programa que cresceu. Cresceu muito, né? Hoje está numa emissora enorme, né? A VH1 Isso, agora. sai de uma emissora
pequena, vai para uma emissora maior, o número de É patrocinadores... distribuído em vários países, muitos países. Tá no Netflix. Inclusive, a versão da Tailândia é muito boa. Tem uma versão da Tailândia também, que é autorizada, e agora também vai começar uma versão da britânica. Isso. Chegaram a falar sobre uma Ou seja, eles começaram também, a, patentear o nome já. Não, já está aí. Não são versões, tipo, por exemplo, a Academia de Drags, que é um reality que teve no YouTube, não apareceu na TV, nem nenhuma emissora grande. Ele é uma espécie de versão, mas não autorizada, porque ele tem algumas coisas parecidas, mas tem outras coisas que são diferentes. Ele tem uma estrutura quase como uma escolinha, assim, porque tem boletim, quem fica para recuperação, etc., essa questão da academia. E o da Tailândia e o que vai acontecer agora na Inglaterra são versões autorizadas pela RuPaul, que é o Drag Race da Tailândia e da Inglaterra. E se comentou realmente de ter uma versão brasileira, isso foi algo que por muito tempo ficou entre boato e muitos memes, se ia acontecer ou não. Enfim, estamos esperando aí, cogitaram até Paulo Gustavo para apresentar o que eu acho. Eu acho que se tiver, teria que ser a Silvete Montilla apresentar, porque ela é um ícone, assim, né, brasileiro. O Paulo. O Paulo. E um efeito, um fenômeno que eu percebo, assim, pelo menos na cultura pop gay, é o crescente, a quantidade enorme de jovens que acabam também, né, indo para o lado do drag queen, tentando experimentar o drag queen. Uns mais profissionalmente e outros por diversão mesmo. Uhum. E eu não sei, o Genges, tu chegou a fazer o teu TCC sobre isso, não é? Saiu uma revista bonita lá. O meu TCC foi uma revista falando principalmente sobre o meu processo criativo enquanto drag, mas também tudo que gira em torno desses processos criativos, né? Então, a parte principal, né, dessa revista era o meu processo criativo, na época, os 2 anos que eu tinha de carreira e outras coisas, como eu me monto e tudo mais, mas tinham também assuntos, inclusive outras drags escreveram para a revista falando sobre a sua realidade, falando sobre pautas, e aí falei sobre a questão da drag com a família, da drag no mercado de trabalho, das dores, dos preconceitos, da questão até do afeto, da dificuldade que a gente tem de encontrar afetos no mundo em que se prioriza tanto o que é masculino e o que é másculo e etc. E aí, para um gay afeminado isso, e que faz drag, isso às vezes é difícil. Então eu falo sobre todas essas questões no TCC, e essa explosão drag que hoje em dia tem se feito muito também foi uma coisa que eu abordei. Eu lembro que eu estava conversando contigo na Semana da Diversidade do ano passado, e tu me falou um pouco sobre a tua drag, né? E como tu performatiza, assim, em relação ao comportamento dela, como ela se comporta, né? Eu achei super interessante a conversa que a gente teve, que tu me falou que tu queria meio que a tua drag meio que desconstruir alguns padrões, né, de comportamento. E não sei se tu quer falar um pouco a respeito, eu achei bem bacana, assim. Pois é, vem aqui um pouco com o Gabi e fale um pouco. Olha, estamos aqui agora. Não, a questão toda que eu trago... Como é que foi esse processo para ti? Porque também tu foge um pouco do ambiente que é pop. Mais lugar das drags, que é à noite. Tu fez a apresentação em outros eventos, já abriu eventos aqui na cidade de Pelotas também com performance, participou de diversas ações artísticas em outros espaços que não boate e que também não é a rua, instituições, a própria Secretaria de Cultura e tal. Como é que foi esse processo para ti? E essa construção se é um personagem, como é que funciona isso e tal? Essa tua relação, inclusive, que tu tem com o teatro. É muito louco, eu acho que tudo isso tem a ver com o teatro, né, e com o fato de eu ser formado em teatro, eu acho que não tem como isso não fazer parte... Não tem a ver com o RuPaul. Cara, tem muito pouco, eu vou te dizer que é muito louco, às vezes as pessoas não acreditam, eu assisti a Academia de Drags antes de assistir o RuPaul, porque eu soube que eu relutei muito pra assistir o RuPaul, eu gostava de drag, sempre gostei de homem se vestindo de mulher desde pequeno, assistia os transformistas no Silvio Santos e etc., mas relutei para assistir o RuPaul justamente por ter confirmado uma coisa que eu achava por causa dessa padronização. Então, na verdade, as minhas influências drag são brasileiras antes de serem norte-americanas. E eu tenho influências, tipo assim, de atrizes antigas. Dercy Gonçalves, para mim, é um grande ícone. A Bibi Ferreira, para mim, é um grande ícone. E as atrizes da Hollywood antiga e tudo mais. E a questão que o Matheus falou é que para mim pega na Abigail, assim, é que esteticamente ela é uma atriz
de várias décadas passadas, assim, às vezes quando eu me monto, eu mudo alguma década, às vezes anos 20, às vezes anos 50, às vezes mais atual. A questão do comportamento, que pra mim é a questão da desconstrução, que é assim, tu vai olhar para aquela figura glamurosa, bonita, às vezes padronizada, e tu vai pegar ela não muito tarde na festa cantando a perereca da vizinha, fazendo bobagem, tirando salto. Ou abrindo as pernas no palco da parada. Abrindo as pernas no palco da parada. E não é pra ser, sei lá, chinelo, vulgar ou qualquer coisa do tipo, é justamente pra questionar este espaço do o que é essa posição, o que é este personagem, sabe? É confrontar, é provocar. A drag, ela fala sobre isso, então né? tu tá me dizendo que a Abigail já existia dentro de ti, faltava um impulso pra ela... Ah, sim, com certeza. Eu na faculdade tinha experimentado com algumas coisas, assim. Não, sempre peguei perucas lá... não, mas roupas de primas e roupas de mãe. Ela tava lá querendo sair. Querendo sair. Tá, sempre. E agora eu vou te colocar numa sinuca de bico, que é o seguinte, tu disse que a construção da Abigail, ela vem um pouco em cima disso, de referências de artistas, do porte, por exemplo, de Bibi Ferreira, de Dercy e tantas outras. Qual a tua a opinião sobre a construção das outras, sobre as outras drags, com quem tu convive, com quem tu te relaciona, dos eventos que tu já participou e tal? Eu gostaria de complementar também, Dan, porque assim, ó, eu acho legal na personalidade da drag dele, que é uma drag que a RuPaul foi o padrão para as drags, mas também tem a Pablo Vittar, né? Que é uma drag que muitas drags se inspiram nelas. Então, esse é o padrão hoje em dia das drags locais e a maioria, né? Gostaria de saber também isso mesmo. Agora não lembro. Não, mas e complementando, eu vou falar aqui do comentário do Marcos, que fez uma pergunta. Marcos Aurélio fez uma pergunta ótima que eu acho que tem tudo a ver. Que ele perguntou assim: o que vocês acham de montadas que deixam a barba e brincam com isso ou preferem fazer a pele? Eu acho que tudo isso é a mesma pergunta. Eu acho que existem tantas possibilidades de drag quanto existem seres humanos no mundo, né? Samira Close tá aí, né? Samira Close tá, não, e tem várias outras. Tem a Belzebu, que é uma drag de Porto Alegre que eu adoro, que é uma drag com barba, e eu acho incrível, assim, o que me incomoda às vezes é justamente o não questionamento do padrão, sabe? Mas tudo bem, cada um faz o seu estilo e faz como achar melhor. Como eu acho que drag é um fazer artístico, seria interessante se sempre existisse uma provocação, um questionamento, tá, estou fazendo algo padrão, mas tenho consciência disso e tudo mais. Então, a minha questão é ter consciência da responsabilidade que é ser um artista da noite e ser alguém que tem opinião, que influencia. E eu acho também que aquilo que tu comentou sobre, por exemplo, o padrão Pablo, né? E aí, antes do que a gente estava falando sobre a reprodução de estereótipos do que se vê como feminino também, né? E que acabam reforçando. Eu acho que eu concordo com o que tu disse, que é um fazer artístico, então existem muitas possibilidades, né? E que haja liberdade para todas elas. Mas é importante também que a gente possa questionar o quanto, não só as drags, mas enfim, o quanto a sensualidade, a sexualidade... quando se sexualiza certas drags, entende? É isso que eu quero dizer. Com certeza. Reproduzindo esses estereótipos femininos, entende? Então, do bundão, do cabelão, e como se isso necessariamente fosse ser apenas... como se isso fosse ser mulher, né? Apenas isso fosse ser mulher. E aí tem outras drags que vêm e quebram com isso. Então eu acho que todo esse... Não tô aqui criticando... Não, imagina, né? Tá certíssimo. Eu tô criticando mais no sentido do questionamento, né? Não a artista em si, ou enfim, a drag em si. Enfim, é mais esse pensamento. Que fazem drag. Maravilhosas. Então... Drag King. Não, pode ser drag king também, que são mulheres que têm drags masculinos, né? Se montam de homem, mas tem as drags, as mulheres que se montam de drags, mulheres, isso é verdade, né? E que são maravilhosas, assim, indico o Leon Rojas, que é um king de Porto Alegre também. Muito bom mesmo. Muito bom, assim, tem a Cherry Pop, que é uma drag de São Paulo, tem a Havana Foster, que é minha filha, que é a Larissa Bianchi, que faz drag aqui em Pelotas, e é uma menina, uma mulher cis que faz drag. E eu acho incrível, assim, eu acho que
dizer que alguém não pode fazer drag é como dizer para alguém que não pode fazer música, não pode fazer teatro, porque a arte não pertence a um gênero, não pertence a uma pessoa, é quase que tu dizer que é propriedade intelectual, sabe? Aquilo não pertence aos gays, não pertence às trans, não pertence a ninguém. E aí, mais um questionamento ao RuPaul, por exemplo, né? Porque apareceram já mulheres trans, mas, por exemplo, nenhuma mulher cis apareceu no programa para competir, por exemplo, né? Isso não é uma coisa que já aconteceu. Não, e também não tá errada, e nenhum drag king, e também... Exato, E também a questão das mulheres trans é muito problemática, porque quando elas... a maioria das mulheres trans que competiram no reality assumiram a sua transgeneridade depois de terem aparecido. E as que apareceram já depois da transição, aconteceu depois de algumas tretas gigantescas, assim, de mulheres trans que tinham participado do programa, de terem questionado e tudo mais. Então, meio que pareceu que eram a produção querendo se redimir e abafar o caso, que no reality que tomou a proporção, hoje em dia é isso. A RuPaul tem pouquíssima voz ali dentro, né? Existem produtores que são homens brancos e ricos que querem que o reality dê certo, então eles vão fazer o que o público está pedindo. É bom, é ótimo, tem que aparecer, mas a intenção é sempre questionável. Vamos lá então, qual foi a melhor edição do RuPaul Drag Race? Eu não assisti todas, não posso opinar. Eu assisti todas mais de uma vez. A da Raja é muito boa, a da Raja é uma maravilhosa. A terceira e a sexta não são ótimas. Eu gosto muito da Raja, que é a terceira, porque elas têm muitos desafios de costura, assim. Sim, porque hoje em dia ela já tem, já vem com roupa pronta, ela já recebe desafios, trazem roupa de estilistas, A e B, a mala vem cheia. Já a mala já vem cheia, antigamente era mais... Mas eu gosto muito... As roupas eram de, sei lá, EVA. No lixão. Eu gosto muito da quinta, que é a edição que a Jinx ganhou, que é de todas as drags, é a minha maior inspiração, que eu amo muito. E a única drag que eu permito que me comparem, porque isso é uma coisa, gente, quando vocês verem uma drag na rua, não comparem ela com outra drag, isso é uma coisa que tu não faz. E aí, mas a Jinx é a única que eu fui. Sempre ficou no meu imaginário. Sempre fica no imaginário. Mas quando as pessoas falam da Jinx, eu não fico bravo porque eu me inspiro muito nela, assim. Eu acho que é uma temporada muito boa também, de personalidades muito fortes. E eu gosto daquela trinca que tem ali, o grupo, as Heathers. Não, a Rolaska Talks. A Heathers tinha também, que era a Raja, a trans, agora eu não lembro o nome. A Carmen Carreira. Gente, eu tenho PhD, RuPaul. É verdade. Gente, a melhor temporada. Pra quem quiser assistir hoje, RuPaul nunca vi. Começa da primeira. Tem a primeira Netflix, gente. Começa da primeira. Eu digo, começa pela terceira. Eu acho que é a terceira é ótima. A Raja. Aí tu vai começar a se encantar. Mas é legal pra te ver como o programa ele vai, né, tipo, melhorando e eles trazem o prêmio também melhora, né? E eu acho que, claro, tem essa característica desde a primeira. Eu não assisti todos os episódios de todos, mas né, a gente sempre cai aí num vídeo das temporadas passadas e traz as vivências dessas pessoas, entende? A relação com a família, a relação com vários preconceitos, enfim, dificuldades financeiras, como a vida artística é difícil. Sim. Então tem uma parte tritocante do programa também, que é importante para a comunidade no geral, né? Em algum momento a gente já chorou vendo o RuPaul. Meu amor! Aqui, ó, tem pergunta aqui, tá, do Werner, que ele pergunta o seguinte: falando de RuPaul, o que acham do emblemático glitter Em Busca de Sonho? Pra gente... Não tem defeito nenhum, eu amo muito! Não conhece, é isso? Não conheço. Mas tu já viu o meme Choque de Monstro? Eu desconheço. Meu Deus, a gente precisa apresentar. Pra quem não conhece, o Glitter Em Busca de um Sonho foi um reality show que aconteceu com drags, go-go boys, travestis e pessoas sensacionais no Ceará. Ai, sim! Amiga, sim! Foi só Não é que ela fala, eu sou... E ela fala um nome gigantesco, não tem uma parada dessa? Ou é outro vídeo? Não, esse é um vídeo. Tô falando isso no ar, vai. Meu Deus do céu, me fala o que tu usou porque eu não quero saber. Vai ter reunião de equipe agora no intervalo. Vai ter reunião de equipe, vai mostrar glitter pra... Não, glitter foi um reality que aconteceu e ele era muito trashzão, mas muito bom, assim, porque era isso, não tinha regra nenhuma. A que foi eliminada no primeiro episódio ganhou a temporada, voltou no último e ganhou. Era uma coisa autêntica zona, assim, né, porque não tinha, era bem natural, assim mesmo. Ele aconteceu dentro de um programa de domingo, a lá Gugu Santos, assim...
E é Gugu-san? Hoje tá complicado. Eu misturei Gugu com Silvio. Gente, eu não uso drogas, eu prometo. Gente, antes de entrar no intervalo, o que acham de Bianca Del Rio, do Marcos Aurélio Matos Lemões? Ainda na pauta. Eu acho incrível. Ela era uma das minhas favoritas, mas aí deu super uma treta depois. Porque ela alçou voo. Por causa do humor dela, né? Mas cabe ressaltar que ela já era famosinha antes do RuPaul, né? Sim, a Bianca é uma das drags mais famosas de Nova York. Não. Mas eu assim. li em algum lugar que ela que entregou a coroa, não foi pra quinta. Acho que da quinta, alguma coisa assim. Ela já participava, ela já apresentava, ela tinha muitos anos de carreira antes de entrar pro RuPaul. Eu acho que o talento e a capacidade dela de apresentação e de roubar um show são inegáveis. Eu gosto muito, acho o humor. Gosto de humor ácido, não posso ser hipócrita, acho o humor ácido uma coisa muito legal. Eu acho que às vezes cabe autocrítica e é uma coisa que ela não faz. Como muitos outros humoristas, assim. Tem gente que chama ela de Danilo Gentili do drag. Só pra você ter uma só um pouquinho. Não, e isso é um apelido que colou, assim, bastante gente. Porque ela não faz autocrítica. Ela faz piadas transfóbicas, ela faz piadas racistas, ela faz piadas misóginas e ela não reconhece. Ela diz que é humor e é isso aí. E ela vai continuar fazendo porque é humor e o humor não tem que ser questionado. Então eu acho que sim, quando ela não baixa o nível da coisa, assim, pra ofensa, eu acho muito bom. Mas eu acho que enquanto artista a gente tem que fazer autocrítica, sabe? A gente tem que se criticar e tem que... Não tá pensando, eu sou artista, eu não sou intocável, eu tô aqui pra prestar um serviço social artístico, então a gente tem que... Mas o fato é que a temporada dela ajudou a dar um salto. RuPaul, sim, a dor dela. A temporada dela é a mais comercial de todas. Se consolidou como um grande série de televisão. Pessoal, vamos então para o intervalo e... Na volta com notícias. E aqui, se a internet ajudar, nós vamos de RuPaul Sis Del Walk. Sis Del Walk. Quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era! As minas estão na rua fera! Conexão fechando ideias! É o levante de quem não seja ser tirada! Hoje sou eu que tô pisada! Para além do capital, economia solidária, consumo responsável, comércio justo, economia do trabalho, economia feminista, economia ecológica, economia criativa. Um programa sobre as outras economias que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do capital. Produção e apresentação do grupo de estudos sobre comércio justo do curso de Relações Internacionais da UFPEL. Apoio da Rede Bem da Terra, Comércio Justo e Solidário. E dos núcleos universitários Texol, UFPEL, NESIC, UCPEL e NESOL IFSU. Para além do capital. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Nas ondas livres da Rádio Com 104.5. E agora estou enlouquecendo. A Start Studio é a solução completa para a sua empresa.
Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online. Start Studio, finalizando a sua ideia. O IMA, Instituto Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4.000 títulos, videoteca, livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social. O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato, 3025-7241. Visite-nos, associe-se e colabore para a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Voltamos! E voltamos com uma notícia do mundo das celebridades. Corações. Ludmilla, a cantora Ludmilla, veio para o Sapabonde. Ludmilla assumiu seu... Já estava. Já estava, Ou ela é verdade. bissexual, gente, não Foi esqueçam só disso. um trocadilho com... mas assim, com o Sapabonde, mas ela assumiu, então, um namoro, né, com a bailarina... Bruna Gonçalves, o nome da bailarina. E elas estavam, a Ludmilla hoje no programa da Fátima Bernardes falou sobre o caso, e ela disse que já tinha ficado com ela há 2 anos atrás, elas já tinham se relacionado, mas muito superficialmente, e aí cada uma foi pro seu lado e tal, e agora fazem 7 meses que elas estão juntas. Oh. E aí também surgiu um boato na internet que ela estava recebendo algumas ameaças, tipo, pra assumir, né? E aí, então, ela resolveu assumir, de fato, ela mesma e não se render a essas ameaças. Não foi divulgado o que a pessoa estava pedindo em troca, né? Mas eu acho que eram imagens, fotos, enfim. Que eu acho que a parte mais baixa, mais sujeira, assim, que fazem contra as pessoas públicas é justamente essas ameaças. Principalmente agora, nessa era da tecnologia, em que as coisas ficam ditas, escritas e podem ser rapidamente pulverizadas. E que qualquer um pode tirar uma foto e gravar um vídeo também, né? Nesse aspecto, assim, é muito fácil, né? Tu conseguir sei lá, algo de alguém, né? Antes era um paparazzi que tirava e tal, agora qualquer um pode ser paparazzi, né? Eu achei muito interessante porque eu não sabia que ela era bissexual, eu nunca tinha visto. E eu acho, pelo menos a atitude dela foi ótima, né? De expor, melhor que aquelas artistas que dizem que são bissexuais, mas nunca namoraram uma mulher na vida, as cantoras, e só namoram com um bolsominion e etc. Você tá falando da Anitta? Não, tá não. Oi! Não, Anitta, tchau. Não é a única. A quantidade de cantores e cantoras que são bissexual, mas nunca... A Ludmilla já tinha declarado pra aquele blog lá de fofocas do Léo Dias, que é super famoso na internet, eu nem sabia que ele era tão famoso assim. Eu não tenho ideia de quem seja. Mas ele é famoso, ele tem muitos seguidores. Famoso eu também sou, dependendo de que tipo de fama for. Mas assim, e aí ela já tinha dito que ficava com mulheres e ficava com homens e tal, que isso não era um problema pra ela, muito antes de assumir. Mas aí quando tu assume uma relação é diferente, né? Choveu comentários de outros artistas, ai que bom, felicidades, não sei o quê, mas choveu comentários também muito preconceituosos no Instagram dela, assim, de... que nojo, enfim, coisas ruins. A pública ela acaba sofrendo muito, né? E também ela é uma cantora de funk, né? Então, assim, ela tem um estereótipo muito, enfim,
feminino, porque ainda as pessoas têm um preconceito muito grande, que mulheres que se relacionam com mulheres, enfim, não são femininas, então aí eu até achei um comentário engraçado, colocaram assim, ai, Lud, você vai continuar feminina, né? Uma mulher comentou assim, onde vai a ignorância do povo, mas enfim, e aí me lembrou também do caso da Nanda Costa, que assumiu a relação com a Lan, que é percussionista, há um tempo atrás, e foi também, assim, uma chuva de comentários. Elas já estavam há anos juntas, né, namorando, mas não tinham assumido isso, e aí ela resolveu, então, assumir, e aí ela foi em programas de televisão falar sobre isso também. Mas o importante é a discussão, né? O importante é a gente entender que as pessoas famosas são representatividades para nós, né? Balança a agenda dessa galera que vive também de shows e de repente em algum lugar ou outro fica prejudicado, porque eu lembro que isso aconteceu com a Dani Mercury, a Daniela Mercury. Sim. Olha, eu time, né? É minha amiga Dani. Dani, vem aqui no programa a qualquer hora. Nós somos da mesma geração, gente. Dela ter falado e depois anunciou o casamento. Sim. E, naturalmente, veio também uma posição de militância em cima da causa. Com certeza. Quando a Prefeitura do Rio de Janeiro cortou, com o Crivella, o orçamento da parada LGBT do Rio, que é uma das maiores e atrai uma população imensa lá para a Orla de Copacabana. Internacional, inclusive, tipo a de São Paulo também. Ela é um fenômeno mundial. Tem gente de a própria cidade do Rio é uma cidade internacional. E naquele momento se cobrou de artistas que ganham, que lucram com Pink Money, né? Para quem não sabe, Pink Money, então, é aquele comercial, aquele produto que é direcionado à população LGBT, e se cobrou, né, de artistas que vivem muito, em parte, por causa dessa audiência de LGBTs, que assumissem a postura de subir no carro de som sem cobrar um cachê da organização. E a Daniela Mercury foi uma das primeiras que subiu e disse, olha, eu topo, eu vou junto, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, nós vamos fazer uma grande parada no Rio. E depois, com esse movimento dela, vieram outros artistas, né, também participar, a Preta Gil, a própria Pablo, e se cobrou muito de outros artistas, a própria Anitta foi muito cobrada, né? Sim, Anitta, foi super polêmico na época. Né? Amor? E aí? Tá aí há quanto tempo, né? Com um número imenso de fãs LGBTs, dá o apoio também. E se fez uma grande parada. Então, hoje em dia, não basta só se sair do armário, mas também abraçar uma causa. Sim, justamente. Eu acho isso é uma consequência também. Isso é uma questão muito assim, a representatividade é importante, né? É importante que se diga que se apoia o movimento LGBT, se diga, né? Se fale. É importante que apareça nos meios de comunicação. Mas é importante que se torne efetivo também, né? E aí é uma coisa muito louca, assim, que eu fico pensando. Por um lado, essas artistas dão visibilidade para a causa de alguma maneira, mas aí na hora de se colocar de fato, quando, por exemplo, no período eleitoral, que foi bem difícil, né? Ou em outros momentos mais ligados a políticas públicas, aí não se colocam, e aí a gente fica nessa também. Outra questão são as grandes marcas, né? Grandes marcas se apropriaram desse discurso de inclusão, de diversidade, etc e tal, aí se apropriaram disso, vendem em cima disso, de camisetas de bandeira LGBT até, sei lá, até o discurso mesmo, ame quem você quiser e tal, que para nós é importante que se diga isso, mas essas empresas, elas apoiam, elas estão apoiando essas políticas públicas. Tem pessoas LGBTs trabalhando, exato, tem travestis trabalhando. Exato, contratam pessoas LGBTs, né, então a gente fica muito nessa, assim. Recentemente, a campanha da Natura foi muito, a Natura de cosméticos, né, foi muito criticada, porque era uma campanha de mulheres se beijando, assim, e aí foi muito criticada também. A própria Doritos agora lançou o Rainbow. Nova embalagem. O Doritos Rainbow, uma coisa assim. Já faz tempo que tem, não foi a primeira vez, já. Mas enfim, pra gente a gente se questionar até onde esse discurso das grandes marcas, ele tá realmente pautando uma diversidade, entendeu? Claro que para nós
por exemplo, ter um comercial que abrange a diversidade na imagem ali, no audiovisual, é importante, claro que é, mas a gente tem que cobrar também que essas empresas que lucram com isso possam, enfim, nos atender, dar um retorno nas políticas públicas. Cabe a públicas. nós também, né, de uma certa forma, policiar esse tipo de coisa e decidir para onde que vai o nosso suado dinheiro, pink money, né? Exato. Ouvir o mercado público. Onde Na parada diversidade esvaziou a cerveja do bar. Sim, vendeu muita cerveja nesse mercado público. Eu acho que realmente é muito importante a gente cuidar, porque assim, eu frequento bastante balada LGBT, enfim, faço parte, justamente por causa de drag, enfim, faço parte, seguido, e é muito corriqueiro esse endeusamento de artistas não LGBTs, né? Inclusive, às vezes eu fico meio assustado que tocam alguns tipos de música que eu não esperava que tocassem, mas tudo bem, a gente ouve nós não obrigatoriamente ouvimos um ou outro tipo de música. Mas eu acho que é importante a gente cuidar e policiar para onde vai o nosso Pink Money, para que marcas que a gente está consumindo. Eu, recentemente, claro que isso é uma coisa complicada, porque a gente não sabe, tem coisas que a gente sabe, que é fake news, mas eu recentemente decidi boicotar algumas marcas, assim, que para mim não faz sentido eu dar o meu dinheiro para essas marcas. Não sei se eu posso falar que eu sou guarda para mim. Mas enfim, Riachuelo, Panvel, etc. São coisas que eu não, é de verdade, algumas coisas que eu sei que eu não vou dar meu Pink Money, não sabe? Não vou dar o meu dinheiro, não vou comprar, não vou. E também não vou ouvir certos artistas, não vou dar espaço e dar ibope para certos artistas eu acho que tentam ganhar dinheiro e tentam, né, usar da causa para enfim, fazer lucrar, sucesso, para lucrar, ou ao contrário também, empresas que querem mais é que a gente se exploda e fazem questão de ser contra nós. Eu vou só puxar aqui, porque falta 10 minutos para a gente ir para o encerramento, mas a Thaís tocou numa questão que é muito importante, que é no momento de eleições, e ano passado a gente viveu um momento muito crítico na história brasileira, que foram as eleições gerais, né, as eleições nacionais, que teve sim um aumento um pouco significativo da representatividade LGBT, principalmente nas assembleias legislativas. Sim. Nós tivemos trans sendo eleitas, um número bem grande de bis sendo eleitos também, e o Congresso Nacional deixou de ter um LGBT para ter 2 LGBTs, apesar de um deles ser um pouco mais discreto nessa atuação. O outro, que foi o Jean, acabou sendo exilado no início do ano e assumiu o David Miranda, que era suplente da bancada do pessoal do Rio de Janeiro, e continuou, talvez ainda mais aguerrido, de forma muito mais aguerrida, a luta pelas políticas públicas LGBTs no Brasil como um todo. Mas não é só isso, no mundo inteiro esse também é um fenômeno. Nós estamos disputando eleições aqui e também lá. O Will tem notícia sobre isso? Isso, na última semana, um transexual, Jean Marco Negri, se elegeu na Itália. Foi o primeiro transexual a se eleger. Ele tem 40 anos, é advogado e ele é um ativista pelos direitos transexuais. Ele frisou bem que a vitória não foi só dele, foi de uma comunidade. Ele tem um grupo que apoia a comunidade. E isso foi o diferencial para ganhar. Ele concorreu contra 2 candidatos de direita, né? Um extrema-direita e um centro-direita. Me pegando o microfone. Extrema-direita. E ele ganhou com 37,5% dos votos. Acho muito interessante. E como o Dan falou, a gente teve representatividade agora, né? Os transexuais também na bancada legislativa estadual, com a Érica Malunguinho, a Érica Hilton e a Beyoncé Lima também, no Pernambuco. Acho que é super interessante e cada vez mais eu acho que a gente precisa dessa representatividade para lutar melhor para os nossos direitos, né? E é bom que se diga as 3 pelo PSOL, né? Pelo PSOL, né? Uma pelo coletivo, juntas, né? A Beyoncé. Isso. Mas também nós tivemos trans disputando pela primeira vez um cargo no Senado Federal, pelo Senado da Bahia, que foi a Duda Salabert. Ela fez uma quantidade muito expressiva de votos para Minas Gerais. E no Uruguai nós temos uma senadora trans, que é uma advogada também, ativista, Michele Soares, de 33 na Índia anos. também teve acho que foi prefeita que se elegeu também. No Canadá tem também prefeito transexual. Eu não sei se é prefeito ou um trans ou uma trans. E nos Estados Unidos também vai ter um candidato à presidência, né? Isso é muito interessante, candidato à Casa Branca, né?
Ganhou uma prefeita também, a prefeita de Chicago, nos Estados Unidos. Lori Lightfoot. Isso, exato. Uma negra, não é? Ela negra. Eram duas mulheres negras sexual. concorrendo no segundo turno para a Prefeitura de Chicago. A Prefeitura de Chicago é uma das mais importantes no cenário municipal dos Estados Unidos. Que ela é a terceira maior cidade, né, dos Estados Unidos. Tem um poder industrial muito grande. E no segundo turno, então, ficaram duas mulheres negras, a Toni e a Lori. A Toni, ela representava o status quo, né, local, então ela foi muito criticada por algumas posturas que a administração dali estava sofrendo, e a Lori, que também é da região, mas tem um ativismo LGBT e um ativismo comunitário muito forte, acabou ganhando com 74% do total dos votos. Então não foi pouca coisa. Ela venceu o status quo, ela conseguiu ir um passo além. E vamos lembrar também, então, que ano que vem nós temos eleições para os Estados Unidos, tem candidatos trans, tem candidatos LGBTs concorrendo, né, a várias posições, e aqui no Brasil... E tem também aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil também temos que ficar de olho nas eleições. Existem grupos nacionais que fazem levantamento de candidatos LGBTs em todas as prefeituras. Essa plataforma, ela provavelmente daqui a algum tempo ela já vai estar disponível para ir prospectando alguma coisa e vendo quais são as posições dessas pessoas, porque também não adianta ser LGBT se não abraçar a causa LGBT, né? Eu queria dizer que eu vou estar me candidatando, mas não é na eleição. Nosso governador. Não, eu vou estar me candidatando para. Não é eleição, é para vaga do Dia dos Namorados agora. Quem tiver interessado, por favor, mandar a extrato da conta bancária por inbox. Mas eu acho super importante mesmo a gente focar em eleger quem nos represente, né? Que é o que não acontece muito, né? A gente não tem muitos representantes, embora a gente tenha avançado um pouco aqui no Brasil, né? Não basta ser. Vocês acham problemático isso? Como é que é a posição de vocês sobre ser LGBT, mas não se assumir, não se abraçar, não pautar algumas coisas? Eu acho muito problemático. Tem que ser e se assumir, né? E na realidade é aquilo que a gente fala, não basta ser LGBT no poder. A gente quer pessoas que sejam LGBTs, mas que tenham a consciência do quanto a pessoa faz parte de um grupo que é oprimido, entende? Sim. E sem essa consciência, gente, tem me ajudem se eu estiver errado, é um deputado do PSL... Sim, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Exato. Ele fez uma atitude extremamente machista. E ele é Érica Malunguinho. Ele é gay. E saiu, ele disse que ia tirar ela de dentro do banheiro, nem que seja... Então, aí temos um exemplo. E ele saiu dali depois, foi pro plenário, subiu na tribuna e disse, olha, gente, eu estou fazendo isso, mas eu quero dizer aqui, pela primeira vez em público, que eu sou gay. Como se aquilo colocasse ele num estado... Obrigado pela informação, ninguém te perguntou. Mas vocês viram que essa semana ele falou também uma outra coisa, ele disse que tem muitos homens gays que dão em cima dele por interesse. Pode ser também. Mas o que eu quero dizer é que o fato dele ser uma representação política e se assumir gay não muda o fato de que ele é uma pessoa que não contribui para as políticas públicas e não contribui para que a nossa pauta avance. E ele ainda coloca ali que o porte de armas vai ajudar as pessoas que sofrem homofobia a se defenderem. Entende? Então ele é uma pessoa que, por exemplo, não tem a menor noção de nada. Exato. Na verdade, ele está só colaborando com a manutenção disso, né? Exato, desses estigmas, desses preconceitos, né? Mal sabia ele que eu tenho uma navalha escondida aqui entre os meus dentes. Gente, gay também pode ser escroto, não se esqueçam disso. Gay também pode ser macho escroto. Isso daí não é qualidade só de hétero. Aqui na mesa boa parte dos meus extras. Então é isso, é importante que a gente pense em representatividades e não só na política, mas que a gente possa entender que pessoas LGBTs que se assumem, e são públicas, elas precisam ter a consciência do quão importante é
elas se assumirem, e politicamente falando, né? Assim, para a comunidade como um todo. Então também não vamos aqui ficar enaltecendo e passando pano pra gente que se assume, mas fala um monte de asneira, ou não contribui em nada para Mas eu quero dar um salve carinhoso pro nosso querido Papa Francisco, que tem feito uma série de pronunciamentos bastante polêmicos dentro da igreja, inclusive agora está sofrendo processo de impeachment, né? Dentro da igreja. Mentira, não estava sabendo, sério? Sim. Sim, tem um grupo de católicos mais ortodoxos que estão muito incomodados com algumas posturas do Papa Francisco. Gente, vai lavar uma louça. E aí fizeram um documento acusando o Papa de heresia. Então o Papa seria um Papa herege, logo ele não estaria mais em condições. Mas vocês querem ensinar o Papa a rezar missa? Eu acho que gosta de Papa, que anda de Papa móvel, que dorme com lençol limpinho, com tudo de ouro. Eu acho que também tem uma coisa pra gente se atentar, que é claro, os posicionamentos dele não só sobre as pessoas LGBTs e acolhendo as pessoas LGBTs, como vários outros assuntos polêmicos, ele já tocou nesses assuntos, mas também ele é uma pessoa que critica muito o sistema capitalista, e isso é uma questão muito forte, entendeu? Para quem tá ali liderando o Vaticano, não é bem assim. A fala dele sobre o período da ditadura, então ele tem uma outra raiz. A fala dele sobre vender os bens da igreja católica para ajudar os pobres, acho que foi isso daí que eles não gostaram. Foi uma das coisas que não gostaram também, né? Gente, estamos nos direcionando para os últimos minutos do nosso programa e vamos agora quem quiser mandar um oizinho ainda, dá tempo ali. Pra gente mandar um beijo. Eu quero já dar um beijo pro Bira do Bar do Zé, que colocou pra gente ouvir. Um beijo pra todo mundo que tá no Bar do Zé nos ouvindo. Em breve, já quero anunciar que sexta-feira que vem eu vou apresentar meu monólogo, textos e canções de amor, vingança e morte no Bar do Zé, dia 14, não nessa, na outra sexta, às 22h30, mas semana que vem eu falo mais sobre. E eu e a Thaís já estamos começando a organizar a terceira mostra artística LGBTQIA+. Que também vamos divulgar não só nas redes sociais, mas aqui também no programa. Então quem tiver interesse, artistas LGBTs de Pelotas, entre em contato com a gente pelo Face, pelo Instagram, pode ser pelo meu, pelo da Abigail, pode ser pelo da Thaís. E eu gostaria de reiterar aqui só o convite para as pessoas que queiram participar do No Corpo do nosso programa, pessoas trans, bissexuais, que está faltando essa representatividade aqui, ou outras pessoas que queiram se juntar, mesmo que, né, a nossa voz, que a voz já esteja mais ou menos representada, mas que venham todos, venha somar, né, gente? E é isso aí. Vamos dar cada um dar seu berro agora. Eu souber, falem o que vocês quiserem aí, gente. Arrasou. Não, eu queria agradecer o retorno que a gente tem tido. Pessoas me encontraram. As pessoas estão me vendo na rua, me parando, me dando socos. Não, na fila da Rio, eu fui parado. Não, eu queria agradecer, é muito importante mesmo esse retorno. Pessoas também falaram que têm o interesse de vir para a rádio e esse é um espaço que a gente quer construir realmente horizontalmente, né? Então acho que é bem importante que se manifestem e nos digam realmente o que vocês estão achando, o que a gente tem que pautar que ficou, né, de fora. É isso aí. Muito obrigado. Mandar beijos, então. Beijos para Werner, Marcos Aurélio, Bruno Cabreira, Cauana, a família que tá Andréia, toda a família Engel do Ira que tá aqui. Thalia, o Bira e o Fábio Cóssio. Beijo pro Marcelo de Rio Grande, que tá nos ouvindo. Beijo pra Priscila, que tá nos ouvindo também. Beijo pra minha prima Aline, que acabou de me pedir um beijo, se eu não mandar. Ela me pediu, então se eu não mandar, acho que eu vou ficar triste. A todo mundo que assistiu o programa. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo. Nos vemos semana que vem. Mesmo às 6 às 7. Horário bet local. Valeu, Rádio Com. Beijo. Gente, eu tô disponível pro Dia dos Namorados, já falei.